Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao podcast do NIT Rio. Recomeçamos então a nossa série de podcasts e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é o empreendedorismo científico. Vamos falar sobre modelos de negócios para cientistas. E para essa conversa, não poderia ser com outra pessoa a não ser o Anderson Fragoso, que é meu amigo também, e ele é um cientista totalmente assim, fora da curva, ele é um bom cientista e criou startup, super interage com o ecossistema de inovação do Rio, então tem aí uma vasta experiência aí de mais de 10 anos. Ele é doutor em microbiologia, então já teve a sua startup e hoje ele atua no programa de empreendedorismo da Fiocruz, tocando lá também os cientistas que querem transformar os projetos científicos em negócio. Então, nessa conversa aqui de hoje, a gente vai trazer muito conhecimento do Anderson para você que quer começar a empreender, a pensar no modelo de negócio para um projeto científico. Aliás, o que é um modelo de negócio, né? Então, a gente vai discutir aqui possibilidades desses modelos para quem atua dentro de uma instituição de ciência e tecnologia e que quer criar alguma spin-off acadêmica, quer começar a interagir com o mercado. Então, Anderson, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Eu sei que você, pelo nosso bate-papo aqui super rápido, ele vai trazer bastante insumo que eu tenho certeza que vocês vão sair aí com conhecimento e até motivado, viu? Obrigada, Anderson. Obrigado você, Mariana. Antes de mais nada, parabéns por esse podcast. Eu acho que é indispensável esse estímulo ao empreendedorismo, não só aqui no CBPF, mas também acho que isso aqui reverbera por todo o Brasil. A gente vê o pessoal falando de você aí por todo canto. Então, Sim. parabéns, continue. Sei que não é Isso. fácil essa parte de divulgar e estimular. Às vezes encontra muito barreira dentro das instituições, mas parabéns. Então, Obrigada. é isso. E vamos juntos, né? Você Vamos. também lá está super tocando e estimulando, né, o empreendedorismo para quem está na ciência também, que é sempre um desafio, ainda mais ali onde ele está numa instituição que é de saúde, né? Então, quer dizer, nossa, olha só como é muito mais É complexo. complexo. Então, mas vamos conversar aqui a nossa conversa pensando assim, em modelos de negócios para cientista. O cientista está lá na bancada, que é o que a gente sempre conversa, né? O cientista está na bancada fazendo sua tese, de doutorado, enfim. Aí, em algum momento, ele se pergunta, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Onde que eu vou me encaixar no mercado? A gente sempre falou isso. Não tem concurso público para todo mundo. Exato. Então, o que que o cientista precisa conhecer para ele entender como que ele pode atuar no mercado sendo cientista? Então, assim, o cientista que está lá vendo a tese, por onde que ele começa? Como é que ele começa a pensar num modelo de negócio? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Acho que existe diferentes possibilidades dependendo do nível da tecnologia, da profundidade da tecnologia, né? Por exemplo, se for uma vacina, é um modelo normalmente mais focado por transferência de tecnologia. Se for uma tecnologia mais tradicional, né? Se for um medicamento, também vai pelo mesmo caminho. E aí a importância da propriedade intelectual no modelo desse. Se for uma tecnologia mais tradicional, né? A gente pode pensar em ter um parceiro produtivo, ou até a prestação de serviço, ou você mesmo produzir. Mas normalmente o modelo de negócio que vem primeiro na cabeça do pesquisador é o que ele está acostumado na universidade, que é o que a universidade faz ou tenta fazer, que é transferir, né, o seu Sim, conhecimento para grandes empresas produzirem. Né? sim. A universidade muitas universidades têm portfólios gigantes de patentes, né? Muitas dessas são passivos para a universidade, porque a grande maioria não gera royalties, né? E esse é o modelo normalmente que vem na cabeça do pesquisador. Mas, como eu te falei, caso seja uma vacina ou um medicamento, eu acho que, a princípio, não existe outro caminho. Um modelo muito interessante, que eu acho que o mais importante do o modelo de negócio é sempre muito variado. É sempre testar, né? Você validar, você pode ser validar através de pesquisa mesmo com o seu possível cliente, ou até com o investidor, se aquele modelo de negócio faz certo como um negócio. Então, um exemplo muito bacana que a gente tem, inclusive lá mesmo da Fiocruz, uma spin-off da Fiocruz, que é a CyberMind, ela começou a tecnologia que se chama Tempo Certo. É um dispositivo que ele mede potencial evocado, nada mais é do que ele transforma sinais biológicos em sinais neurológicos. Sinais de visão, audição, ele consegue prever ali Pô, que alterações maneiro. neurológicas. Então, ele é mais sensível, mais barato, identifica mais rápido alterações neurológicas, por exemplo, do que o eletroencefalograma.
Eu falei, cara, muito Olha, bacana, muito sensacional. bacana. Só que ele tem que estar ligado a um equipamento de ECG, um eletrocefalograma. Né? E quando a gente foi validar, e ele ficou durante muito tempo, falei, cara, essa tecnologia é sensacional. É uma pura tecnologia. Ficou anos no portfólio da Fiocruz Patente, na vitrine, né, que é uma vitrine portfólio, que ela é oferecida em congressos, em eventos, está lá no site, quem quiser entrar no site lá da Fiocruz, tem um portfólio lá da Gestec com as patentes que estão disponíveis ali, né, para grandes empresas terem acesso a esse portfólio. E as empresas se interessavam a princípio, a gente mesmo já conversou com algumas empresas, pô, tecnologia é sensacional, mas a conversa não quer para frente. Eu acho que isso acontece muito, né? E aí a gente começou a falar, cara, vamos pensar no modelo de negócio. Sim, sim. Eu imagino também que não é só a gente esperar também a empresa Não. vir, colocar lá na Aí que vitrine. muda. A vitrine ali por si só, a empresa não vai entrar no teu site e ficar buscando até... Às vezes o site é tão complexo que ela nem consegue encontrar esse portfólio. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um primeiro modelo de negócio, fez um valuation da empresa, do negócio em si, não só da tecnologia. Vocês conseguiram fazer o valuation? Fizemos um valuation, né? Fez o fluxo de caixa descontado, né? A gente projeta ali o faturamento, 5 anos, traz para o valor presente, tem um valuation lá, X. Né? Tá. Acho que não vale falar isso agora, porque a empresa já está rodando. Tranquilo. X. E aí, cara, vamos validar isso com alguns investidores. Então, a gente trouxe alguns investidores para conversar, para bater um papo mesmo, para validar o modelo de negócio. E aí falou, cara, a tecnologia é sensacional, eu acredito em vocês, porque o investidor ele tem que ter essa crença, ele não vai entender muito da tecnologia. Não era um fundo com a tese para essa área de saúde. Falou, é sensacional, mas você tem que estar acoplado com equipamentos eletrocefalograma para vender. Quantos tem no Brasil? Entra lá no DataSUS, tem 100x no Brasil. Se você vender para 20% disso, que é muita coisa, não vai ser um grande negócio. Ou seja, é uma grande tecnologia que é um grande negócio. Então, esse modelo de negócio não se sustenta. Então, vamos pensar em algo novo. E aí foi todo mundo para casa, desiludido, voltou com esse feedback, pensou. Trouxeram para a equipe pessoal tem anos na parte comercial de grande farmacêutica, trouxeram para a equipe um médico neurofisiologista e começaram a pensar no modelo de negócio. Então, em vez de eles venderem o equipamento, eles começaram a pensar em ganhar sobre o laudo, porque o laudo ele tem que ser interpretado por um especialista. Então, eles interpretavam o laudo e passavam para o cliente, para o médico que estava lá. Então, não precisava ser um especialista para ter o equipamento. E também eles não ganhavam só com a venda, eles começaram a ganhar com a prestação de serviço da leitura do laudo. Então, ele ganhava toda vez. Então, aquilo que era uma grande tecnologia e não era um grande negócio, né? Com esse modelo de negócio novo, de ganhar uma porcentagem sobre o laudo, o valuation que era X foi para quase 100x. Aumentou muito. E aí o investidor que a gente conversou antes, ele falou, quando vocês estiverem prontos, passarem por todas as questões regulatórias, a gente já tem o cheque. Caramba, e o investidor se interessou mesmo, se interessou, então? E todo mundo que eles conversam mudou completamente. Porque todo mundo que a gente conversava falava, é uma tecnologia sensacional, mas como negócio não é muito bom. Mas assim, Anderson, eu acho que para chegar nesse ponto, eu acho que o que você observou foi o pesquisador ele tem que Ir para a rua. ir para a rua. Na Fiocruz eu falo que tem que sair do castelo. Tem que sair do castelo. Porque tem que ir, porque as empresas não vão vir. Né? Tem que E ir. aí, no começo, foi esse modelo tradicional de transferência de tecnologia. Então, a gente conversava com as maiores empresas da área, todo mundo achava sensacional, mas a conversa não ia para frente. E aí eles falaram, cara, vamos a gente mesmo buscar um parceiro produtivo. E aí é bacana, porque a Fiocruz tem toda uma infraestrutura que ela ajuda bastante. Por exemplo, o pessoal da Gestec ajudou a fazer um estudo de prospecção das fábricas que têm as questões regulatórias que poderiam produzir. Sim. Então, eles foram lá no Paraná, se não me engano, uma empresa X, já fecharam um acordo com eles vão ser o parceiro produtivo daquela tecnologia e aí a equipe da Sabe Mais vai fazer a parte comercial, a parte da gestão do negócio. Sim. Então, que seria mais um modelo tradicional de transferência, virou um modelo ali de venda de equipamento e prestação de serviço sobre o laudo. Então, o modelo de negócio foi prestação de serviço. Sobre o laudo também. Sobre o laudo. Então, estou trazendo esse exemplo para mostrar como que o modelo de negócio é uma coisa, não é estático. Sim. Né? E você tem que ir para a rua validar isso. Sim. Validar com o seu cliente, né? Com o seu usuário, até com o investidor, né? Porque o investidor já vai direto nos números, ver se aquilo realmente para com o negócio. Porque não adianta você ter uma tecnologia sensacional,
e aquilo não parar como negócio. Não parar. Eu lembro que na época, quando você criou a sua, você estava sempre exposto, assim, se expondo nesse ecossistema de inovação, acho que sempre falando da sua tecnologia e aí coletando cada vez mais feedback, né, do Exato. mercado, enfim, como que eles se comportam, né? E eu acho que aí a gente entra num ponto de muitos desafios e aprendizados, porque assim, o cientista pensa diferente do mercado e vice-versa. A mentalidade não é a mesma, né? O que você falou, o investidor, óbvio, que vê os números, e o cientista está vendo só ali a tecnologia, que é sensacional, mas o modelo de negócio não está casando. Então, tem aí um gap muito grande entre o que é feito e o que o mercado demanda. Que a gente, às vezes, precisa trabalhar isso daí que foi o que você fez para chegar num consenso, mas o pesquisador tem que estar aberto. Então, assim, você que circulou muito e na época da sua startup você coletou também muitos feedbacks, porque eu sei que você teve de frente com várias empresas e investidores. E o que você observava assim de comportamento das empresas e das indústrias quando era oferecida alguma solução? Como é que eles reagiam a isso? O que eles questionavam? Sabe? Qual era a pergunta, se tem uma pergunta que assim predominava nessas conversas? Sim. Tu tem que entender primeiro ali, quando você aborda a empresa, você tem que primeiro ver se o budget dela, se ela vai ter orçamento para aquilo, né? Quando você vai abordar aquela empresa para apresentar qualquer coisa. Né? Se você está falando com a pessoa certa, né? Se aquela pessoa tem autoridade, né? Naquela empresa, se ela tem a necessidade daquela tecnologia, isso está no time certo, né? Que eles chamam de BUNT, né? Que é o budget, autoridade, need, necessidade e o time. E aí você começa, né, a negociar com a pessoa certa, porque senão você fica batendo de porta em porta e a pessoa nem entende o que você está falando. Né? Você está falando uma tecnologia completamente nova, você não vai apresentar para o RH. Você vai, cara, tem que encontrar alguém de P&D, alguém de inovação, pelo menos ele entender o que eu estou falando. Então, acho que com quem você abordar é essencial. Né? Sim, a gente vem com uma experiência de trabalhar com empresa, acho que do meu doutorado, mas muito com empresa de óleo e gás, que tem aquela lei da ANP que ela é obrigada a investir 1% do faturamento em P&D. Então, tem aquele budget que é obrigado a investir. Então, a mentalidade é diferente. Ela quer saber onde que tem projeto, eu tenho que gastar esse dinheiro. Então, 1% do faturamento de óleo e gás é muita coisa. Então, eu tenho que gastar, é difícil gastar. Então, ela é obrigada a gastar. Então, é uma mentalidade completamente diferente. Ela está mais preocupada, às vezes, né, com a tua prestação de contas, que você vai fazer tudo dentro, né, do compliance certinho, do que se o projeto científico realmente vai dar certo, porque é um projeto científico, o risco de dar errado, às vezes, é muito maior do que dar certo. Então, é uma mentalidade. Né? A empresa também que a gente trabalhou, né, muito, que foi a primeira que a gente começou a trabalhar como startup, foi a Bembev, né? A gente ganhou um projeto junto com a fábrica de startup. Faz tempo isso, que acho que a fábrica nem... Acho que existe sim, mas mudou até de nome, né? Mudou agora o nome, Boulder, né? sim. E aí a gente ganhou esse primeiro projeto, a fábrica ainda... Nem existia a fábrica ainda, era um galpão ainda, era tudo de concreto, estava em obra ainda, não tinha nem inaugurado. Mas foi muito bacana, então a gente conseguiu ali conversar com time todo da Ambev, né? Desde o cara do chão de fábrica até o head de inovação. A gente foi na fábrica visitar, ver as dores e a gente ganhou, sim, entre todos os projetos, né, o projeto para ir com a Ambev. Porra, bacana a gente reaproveitar o resíduo de malte deles, que é uma coisa exorbitante. 80% do resíduo sólido de uma empresa de cerveja é bagaço de malte. Então, imagina uma das maiores produtoras de cerveja do mundo, quanto que ela gera no Brasil para isso. E o destino normalmente é ração animal, para vaca. E a gente começou a agregar valor naquilo. A gente começou a usar aquilo para produzir enzima, que é uma biomolécula que ela ajuda em vários processos a otimizar o processo. Nesse caso, se não me engano, era para clarificar a cerveja. Então, ela aumentava o tempo, diminuía o tempo de clarificação e diminuição de tempo no processo. Você, né, numa produção de cerveja do tamanho da Ambev, você traz uma economia gigantesca. Então, em vez dela comprar importada de grandes empresas internacionais essas enzimas, a gente desenvolveu uma tecnologia para ela produzir com o próprio resíduo dela. Então, a gente fazia uma economia circular dentro da própria fábrica com esse resíduo e produzir uma enzima que ela não precisava mais comprar de fora. Que legal! Bacana, ganhamos o projeto. Agora vocês vão lá negociar com a Ambev como vai ser esse projeto. A gente vai lá dentro do sítio, lá no Parque Tecnológico. Vamos negociar. Ela falou, ó, a gente tem um budget aqui. A gente começou a entender para que serve aquele orçamento. A gente tem esse orçamento aqui, que a gente é obrigado a gastar com P&D com uma contrapartida por estar no Parque Tecnológico.
vocês querem entrar por aí, né? Não é se vocês querem, né? Vocês vão entrar por aqui, porque o dinheiro que a gente tem para gastar é esse. É isso. Então, em vez de a gente ter a Ambev como a primeira cliente nossa da empresa, né, que estava nascendo, a gente voltou a ser P&D de novo, como universidade. E como qualquer projeto de P&D, teve começo, meio e fim. Foi um projeto sensacional. Deu super certo, a gente conseguiu produzir enzima. No final, a planta piloto da Ambev produziu a cerveja. A Ambev produziu uma cerveja com a nossa tecnologia. Eu falo que foi o projeto mais gostoso, que a gente bebeu o projeto todo no final. Muito e bom. foi muito legal. Já imaginei. Mas foi um projeto como outro qualquer. Gerou conhecimento, né? Gerou formação de pessoas, mas acabou, teve começo, meio e fim, e agora o budget para o próximo ano vai ser para quê? Então a Ambev continua procurando outro budget, que tem uma obrigatoriedade de gastar assim como a ANP. Então tem que entender muito para que serve esse orçamento e como vai gastar. E aí experiência com empresas que não são desse setor que tem essa obrigatoriedade de gastar, né? Mais para a parte de saúde animal, por exemplo. O P&D deles, normalmente interno, é para aprimorar, normalmente, o portfólio de produtos dele. Então, é um orçamento muito reduzido. Para melhorar, de repente, a formulação, melhorar a seringa que está usando, algo nesse sentido. Então, quando a gente conversa com eles, apresenta uma tecnologia, de repente, inovadora, né, eles entendem, né, a pessoa do P&D entende, acha sensacional, mas quando leva para os tomadores de decisões, para o conselho, a gente fala, cara, o valor é esse para desenvolver. E a cotitularidade e os royalties que a gente vai querer no final são esses. Eu falo, cara, a gente não tem essa grana para isso. Né? Então é isso, né? Onde está a grana pesada, né? Às vezes tem destinação, mas muito para investimento em P&D, porque tem a obrigatoriedade de gastar. Normalmente as empresas mais tradicionais têm um P&D mais de você melhorar o teu portfólio de produtos. Então é complexo, né? Tem que entender muito bem isso. Você acha que existe, então, como é que eu vou te dizer assim? Você acha que as empresas ainda precisam entender um pouco mais do valor de uma pesquisa e desenvolvimento ou de uma solução que está dentro da universidade? Acho que você sente esse gap? O valor e o risco, né? Está sempre associado o valor e o risco. Né? Mas eu acho que aí tem está começando a melhorar no Brasil um papel do Estado grande, né? Para o desenvolvimento dessas tecnologias mais disruptivas, tem um risco maior, que precisa de um aporte financeiro maior, né? Editais, né, de subvenção econômica, que a FINEP está lançando muito, né? A FAPESP faz muito lá com o PRIME lá em São Paulo. A FAPERJ aqui também está de parabéns, né? Lançou esse Doutor Empreendedor na primeira fase, que era mais bolsa, né, para os empreendedores e uma verba razoável, mas tem uma segunda fase agora que é um orçamento bastante bacana, um investimento bastante bacana. Né? A gente foi até contemplado pela startup com esse investimento da FAPERJ, Doutor Empreendedor. Eu queria só fazer um agradecimento, que acho que é até uma dica para você um dia também. O Guilherme da FAPERJ, que ele está tocando essa parte do Doutor Empreendedor. Sim. Cara, são instituições gigantes, né? Burocráticas. Então, essas questões de inovação, né? de editais para essa parte, eu acho que deve ser muito questionado. Mas ele está ali, cara, o tempo todo. Você manda WhatsApp para ele e fala, pô, assina um termo de autógrafo agora, porque se a gente conseguir agora, vai sair já o investimento para o próximo mês. Cara, super sensível. Então, acho que pessoas como você, que se destacam aqui, dentro de instituições, às vezes, que tem o seu time, né, que faz sentido, pessoas essas que tem que se conhecer. Entendi. Então, eu indico ele ali, que ele, dentro desse Doutor Empreendedor, eu acho que daqui a uns anos, a gente vai estar colhendo fluxo muito bacana desses editais que a FAPERJ vem investindo no estado do Rio de Janeiro. São soluções, a grande maioria, diria quase todas, são spin-offs acadêmicos, né? São doutores empreendedores. Sim. Né? Então, de alguma forma, aquela tecnologia foi desenvolvida dentro dessa universidade, investida pelo Estado do Rio e que vão gerar produtos e serviços para a sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, e também, no futuro, né, em forma de imposto, arrecadação para o Estado. Sim. Então, eu até eu falei para ele, cara, você tem que medir isso tudo. Isso tem que ser medido, porque lá na frente você tem que mostrar o retorno que você está dando para o Estado. Claro. Não só como soluções, mas como retorno financeiro. Claro, para iniciativas como essa serem replicadas.
É ótimo você falar isso, mencionar a FAPESP, porque às vezes ela fica numa situação de descrença por parte dos pesquisadores, né? Sim. Assim, poxa, mas será que a FAPESP vai pagar e tal? Então é bom E saber. pagou. E pagou, né? Então, é bom Demorou, mas saber. pagou. Demorou um pouco, atração um pouquinho, mas pagou. Atrasou um pouquinho, mas foi. Então, é bom saber que tem pessoas ali dentro que realmente estão estimulando, querem Estão lutando, ajudar, estimulando, lutam. lutando. Né? Então, pô, perfeito, bom saber disso. É, acho que o jogo é esse daí mesmo. Bom, e aí, dentro dessa, então, a gente estava falando muito desse comportamento da indústria, então existe uma diferença entre expectativa e realidade, né? O que a gente esperava o que você esperava das indústrias e qual era a realidade. Então, o budget é um negócio fixo, a gente não está aberto para comprar a sua startup, então o que a gente tem é esse caminho. Então, talvez de fato, o Anderson, acho que até um trabalho nosso, de repente, de sensibilizar esses empresários, mostrando essa importância não só de investir em P&D. Eu acho que essa obrigatoriedade foi ótima. Porque Claro. possibilitou, nossa, dele conhecer Aham. melhor, né? E começa a ver valor, então acho que é excelente esse caminho. Então, o pesquisador ele tem que saber que ele pode seguir por aí. Uhum. Não virou seu cliente, mas Uhum. virou um mega projeto de P&D. Então, eu acho que é sensacional. Você consegue, dentro dessa tua experiência, trazer para cá exemplos de startups que conseguiram fazer testes de prova de conceito? Você chegou a visualizar isso? Você conhece alguma startup que chegou nesse ponto de prova de conceito? Ó, sim, vou trazer um exemplo de uma spin-off da Fiocruz que passou pela gente, que é a Hila Biotech. Quem Hila. quiser conhecer, pesquisa aí. Então, ela faz um kit diagnóstico para diagnóstico precoce de câncer de mama, com uma gota de sangue. Isso. Sabe quanto é invasivo para a mulher fazer esse exame, quanto que é constrangedor, muitas pessoas não fazem. Doloroso, sim. Doloroso por isso. Imagina, você está em casa, alguém coleta uma gota na sua casa e você tem um exame de câncer de mama com uma sensibilidade muito maior e muito mais barata, né? Então, sensacional. Está nessa parte de validação da tecnologia. E aí, dentro do programa Empreendedorismo Fiocruz, o que a gente faz é buscar mentores, especialistas em diferentes áreas, não só na parte de negócio, mas do desenvolvimento de tecnologia. E quando a gente fala em especialistas em desenvolvimento de tecnologia em saúde no Brasil, está todo mundo ali dentro. Todo mundo ali, Então, né? a gente pensa, cara, a gente precisa entender, por exemplo, de regulatório. A gente bate lá em Biomanguinhos, né? A gente viu a agilidade de bio nas questões regulatórias para aprovar a vacina. Então, acho que ali as referências mundiais, se não os mais próximos referências mundiais de excelência, estão ali. Então, a gente bate lá, toda a porta que a gente batia lá, todo mundo disposto a ajudar. Isso é lindo, dentro desse ecossistema. Fantástico, fantástico. E aí, estamos lá fazendo um estudo de validação com a mentoria de Biomanguinhos nas questões regulatórias. Esse estudo de validação também está tendo o apoio do NATS, da Fiocruz. O NATS é o Núcleo de Avaliação Tecnológica em Saúde. Isso é que faz todo o estudo de farmacoeconomia para ver se aquela tecnologia tem viabilidade econômica, por exemplo, para ser incorporado pelo SUS. Então, o estudo está sendo acompanhado com o NATS para ser um estudo de validação, já junto com o estudo para ver a viabilidade econômica para ser incorporado pelo SUS. Que maneiro. Que também é da Fiocruz, o NATS. Então, a pessoa lá, né, que a gente bateu na porta, também, claro, vamos ajudar vocês, vamos fazer o estudo junto. E a gente está tendo o apoio do IFF, que é o Instituto Fernandes Figueiras, que é o hospital da Fiocruz, para fazer os estudos, né, a parte de campo. Sim. Então, ou seja, dentro da própria Fiocruz, a gente tem regulatório de bio, referência mundial, tem o NATS da Fiocruz, para ser incorporado no SUS, lá se for viável economicamente, e tem um hospital de referência. Pô, excelente. Então, falei, cara, então, às vezes, né, o pesquisador que está ali, que está empreendendo, muitas vezes acho que reclama do time institucional. Fala, cara, mas o time é esse. Mas olha o que você está tendo de apoio em volta, que você tira esse chapéu, sai da Fiocruz, vai para a rua e pergunta para qualquer empreendedor que está fora desse ecossistema aqui, como que ele conseguiria isso? Não conseguiria. Se você transformar esse apoio econômico, né, vamos chamar de econômico, em apoio financeiro,
Imagina Tá qual o pronto. cheque que ele teria para gastar Qual com o cheque? Olha só. E esses especialistas nem prestariam serviço para isso. Ele teria que buscar outras pessoas. Sim, sim. Então, esse exemplo, para mim, é sensacional. E eu acho que em breve aí, fique ligado, a Hila vai ter muito o que falar. Poxa, que legal. Olha só, tá vendo? Eu acho que tem que ter a própria vontade também do pesquisador e provavelmente os alunos que estão envolvidos, né? Mas tem que ter de novo, essa iniciativa de quem está envolvido nessa pesquisa realmente ir atrás, bater na porta, tem que ter isso. Não adianta, é o que a gente estava falando antes. A vitrine tecnológica ela é fundamental, ela é, né? Porque as coisas não ficam tão escondidas assim dentro do instituto de pesquisa como ficava antigamente, né? Você tem como expor, mas tem que ter esse movimento dos envolvidos ali de se colocarem, né? Eu lembro que você, por exemplo, eu falo muito de você porque eu te conheço há muito tempo, né? De você participar de pitches, né? De eventos e tal. Só retomando aqui um tópico dentro da questão das empresas, que você falou muito assim, você tem que saber a necessidade da empresa. Dentro de uma empresa que é fechada, vamos supor assim, né? Ela não está dentro de um parque tecnológico. Como que eu faço para conhecer a necessidade de uma empresa? Esse é o mais difícil, mas Sim, é bacana. Acho que tem que bater na porta mesmo, cara, né? Eu encontrei uma empresa que a gente está conversando. A gente está há muito tempo conversando. E aí a gente apresenta a tecnologia, ela fala, cara, esse momento, agora não. Agora não. Aí procura a gente, vocês podem fazer isso. Aí a gente volta a conversar e fica nisso. E sim, eu usei muito as redes sociais. No LinkedIn, na parte o LinkedIn que você assina, tem a parte, acho que de sales, LinkedIn Sales. Tem o Premium. Que o Premium, que você vai vendo e você consegue ter o cargo da pessoa e você consegue montar um diagrama de toda a empresa. Desde o CEO a cada head, até o P&D vem para cá, aí tu tá com o nome de tudo aquele organograma montado da empresa. Agora fala, caraca, essa tecnologia tem que apresentar para quem? Às vezes fala, cara, eu vou pela inovação, ou vou pelo P&D. Mas às vezes você não consegue falar com o head. Você consegue falar com alguém técnico. Às vezes eu vi o nome da pessoa no LinkedIn, e no LinkedIn as pessoas às vezes não respondem muito porque tem muita propaganda, muito anúncio ali, né? Sim. Fica toda hora oferecendo alguém. Falei, cara, eu vou no Instagram dessa pessoa aqui, que é um técnico em pesquisa. Eu sabia que ele não era o decisor. Mas eu falei com ele, ele falou, cara, mas eu posso... Quem fala isso é fulano de tal, que é o head de P&D. Posso te apresentar? Diretor executivo de P&D lá. Posso te indicar para ela. E aí, quando tu chega com uma indicação, a pessoa te responde. Olha aí, então isso aí é o caminho. É bacana. Quando você chega com alguma indicação, se ela não te indicou diretamente, você pode, fulano de tal me indicou você por isso, então eu queria te apresentar isso. E aí aí a conversa aí flui melhor. Flui melhor. Claro, se tiver toda essa sinergia de ter o budget, de ela ser decisora, de ter necessidade, de ser no time certo. Sim. Sim, estou falando do jeito de como encontrar a pessoa certa e depois tem todos esses fatores que vão influenciar se vai dar certo ou não. Mas aí, como é esse B2B de tecnologias mais deep techs, assim, as deep techs. Então a negociação às vezes é longa mesmo, é longa. Então tem que manter aquele contato, né? E esse foi muito bacana. Foi um exemplo bacana porque a gente conversou durante muito tempo, fizemos o projeto, toda a parte financeira. Falou, cara, o cheque é muito grande, a gente não quer. Falei, pô, beleza. Aí passa um tempo, eu mandei a mensagem, mas está disposto, qualquer outra coisa que você precisa, aí passa um tempo, ela procura a gente volta a conversar. Então, essa é uma negociação que vai assim até a gente conseguir alguma coisa. Porque às vezes não é o momento da empresa, mas de repente você soube mostrar alguma coisa também, ela tem o tempo de digerir aquela informação, né? Então, eu acho que é comum dos empresários brasileiros sempre tomarem cuidado assim de não investir logo de cara em uma tecnologia tão disruptiva. Eu acho que faz parte da mentalidade aqui, mas eu acredito que a gente está mudando isso aos poucos. É muito diferente. Você uma vez trouxe até um exemplo numa vez que você veio dar uma palestra aqui, tem muito tempo, que você trouxe um exemplo do MIT, se eu não me engano, de como que os pesquisadores, ou de Harvard, eu não me lembro, como que os pesquisadores lá e as empresas já estão tão envolvidas naquele ecossistema que o pesquisador captar o investimento é muito mais fácil, porque as empresas já estão acostumadas a isso, elas sabem que tem que investir no risco. Então, sei lá, acho que a conclusão que a gente chega desse ponto é a gente continuar insistindo, porque se não tiver
pessoas como você, Anderson, que vai lá, bate na porta e mostra, olha, eu quero mostrar e tal. Mesmo que você tome um não, a gente nunca vai conseguir mudar a mentalidade dessa empresa. E acho que a mentalidade, primeiro, tem que mudar do pesquisador, né? Ele tem que realmente Também saber tem. o que ele quer. Porque isso é um processo que eu passei de mudança de mentalidade. Porque está muito na moda, né, agora startups, né? Lembro que há muito Sim, tempo atrás ninguém nem sabia o que era startup, mas ninguém agora todo sabia. mundo tem ou já teve alguma startup, todo pesquisador tem uma teve. Mas vira com uma extensão de captar recursos. Tem projetos ali, um monte de editais surgindo, vamos abrir um CNPJ para isso, né? Acho que isso faz parte do processo. No começo você não tem grana, você vai captando tudo, faz Vai parte de uma captando. evolução, né? E essa startup nunca vai morrer, nem nunca vai dar certo, mas vai estar sempre ali, possibilidade de captação, né? Acho que é um processo que todo mundo, que acho que passa um pouco, a gente passa por isso. Porque ainda mais se não for um pesquisador com vínculo, que ele tem um salário fixo no final do mês, você está ali com o budget daquele projeto que você conseguiu. Mas não é o budget pro projeto, é o budget para o empreendedor pagar suas contas também. Ele fala, cara, daqui a Também 6 meses acaba a grana. acaba a grana. Surgiu outro para lá. Cara, vou adaptar para lá. E aí, quando tu vê, tu virou um especialista em captar recursos. E aí a Sim. tecnologia não anda. Então, é um processo de evolução do pesquisador. Acho que é um processo individual dele estar preparado ali para te descolar um pouco disso, ter um pouco mais de coragem e ir, do que se realmente, que eu vejo muito, né, a grande maioria, é ter como mais uma fonte de captar recursos. Mais uma fonte, porque aí senão fica também nesse ciclo vicioso, né? Só tocar, o que você falou, vira especialista em captar Passei por recurso. isso. Passou por isso, né? Então, e aí a gente passa para um próximo tópico que é exatamente esses gargalos, né? São os gargalos que você vai enfrentando nessa jornada do empreendedorismo. Então, esse você pode dizer que é um principal obstáculo? Claro, né? O recurso financeiro, né? Como é que você capta investimento ou montar uma equipe? O que que você identificou de dificuldade efetivamente nessa tua jornada? O que você vê hoje em dia quando você aplica a tua metodologia, o teu conhecimento nas startups que você quer induzir? O que que você percebe de dificuldade nelas, assim, de gargalo mesmo? Cara, acho que cada caso tem um caso, mas tem uma coisa que é muito típica. A gente trabalhou com muitos pesquisadores, né? Desde antes de estar na Fiocruz, participando desse programa, participando como startup, depois participando como mentor, depois participando montando esse programa. Então a gente passa por muitos pesquisadores que querem empreender e tal. Cara, no final são sempre pessoas. Eu acho que se tivesse um programa, cara, vamos contratar um especialista para esse programa aqui, que vai ser a primeira coisa que esses pesquisadores vão aprender. Eu contaria um terapeuta para ter Muito ali, bom. né, uma questão de É. evolução pessoal e da equipe ali também, porque você vem de uma estrutura hierárquica, por mais que o seu orientador tenha ali, você tem, falar, você vai ser sócio com o seu orientador, você é um aluno do cara, né, que você vai montar startup, que isso acontece muito, né, o aluno leva, o pesquisador fica participando também, a hierarquia ali, queira ou não, existe, e aí existe, às vezes, com o tempo, muitas questões pessoais ali de conflitos. Então acho que não só com eles, né, mas acho que toda relação humana tem muito disso. E eu vejo muito a briga ali, né? Não chega a ser briga, mas muito questionamento entre o grupo, entre a equipe. Acho que é uma coisa comum que eu acho que desde o começo tem que ser muito clara qual é o papel de cada um, qual é a função. Eu acho que isso é um gargalo grande dessa mudança dessa mentalidade do pesquisador, sabe? Entendi. Quer dizer, não é só ele se preocupar em fazer esses movimentos, né? Mas é muito da mentalidade o que ele passa, né? E O que cada ele quer um. realmente, é, criando uma empresa, né? O que realmente ele quer. Ele quer ser empresário realmente, ou é que ele quer ser, né, fazer a parte do P&D. O programa de empreendedorismo Fiocruz, ele foi muito baseado no programa de empreendedorismo do Instituto Pasteur na França. A gente aprendeu muito como eles fizeram. Eles Aham. montaram todo um programa de empreendedorismo há muito tempo atrás. Acharam que não estava dando certo, destruíram tudo e reformularam um novo, completamente novo. E o que eles fazem é retardar ao máximo a abertura do CNPJ para ter mais apoio institucional. Apesar do Instituto Pasteur ser diferente da Fiocruz, ela é uma instituição privada sem fins lucrativos, Aham. então as regras são diferentes, mas mesmo assim ele retarda que ele continua apoiando aquilo. E o que ele Ah, que faz? legal. Ele torna sócio no final, quando a empresa é aberta, ela torna sócio de algumas, e ele escolhe o CEO. Raramente o pesquisador vai ser o CEO. O
pesquisador fica com um papel que ele é bom pra caramba fazer, que é o de pesquisa. Ele vai ser responsável, às vezes, pelo P&D. Né? Claro, tem muitos casos que o pesquisador ele se estuda a gestão e tal, e é bacana também, eu acho muito bom. Sim. Porque é mais fácil um pesquisador, um cientista, aprender planejamento financeiro, aprender o fluxo de caixa, aprender a gestão, do que um economista aprender biologia molecular, bioquímica, biologia. Totalmente, assim. Então, ter uma pessoa com essa formação aqui dupla também acho bacana. Mas o Pasteur, ele deixa o pesquisador, ele escolhe o CEO e ele deixa o pesquisador para a parte da pesquisa. Ah, entendi. Claro, Nossa, cada esse caso é é um um modelo, caso. Esse é o modelo bem diferente. do Pasteur. Sim, né? sim. Entendi. Mas vocês pegaram a Ideia, a estrutura e geral. trouxe para a Fiocruz, que é uma instituição pública financiada pelo Ministério da Saúde, né? Sim. Que o cliente é o próprio SUS, então é um modelo completamente diferente, Totalmente mas diferente. são instituições, né, que nasceram juntos, tem uma sinergia muito grande de pesquisa. E agora sim, a gente está falando muito de estímulo a startups, estímulo a spin-offs acadêmicas e tal. Como que você vê essa relação entre a startup e a instituição de ciência e tecnologia? Qual é a importância estratégica para elas, para as duas, né? Tanto para a ICT, qual é o benefício para a ICT de ter uma startup e o vice-versa, a startup ter a ICT? Acho que é importantíssimo, eu diria vital. Né? Acho que qualquer começo de toda empresa é parecido, porque o que é igual em todas é a falta de recurso. Falta de né? recurso. Então, você tem uma empresa que o core é desenvolvimento de tecnologia, ela precisa normalmente de uma estrutura de P&D robusta. Isso é muito caro, muito caro. Né? E você vai conseguir investimento, né? É difícil você ter um fundo de investimento que vai investir só em tijolo ali, né? Para você construir uma infraestrutura para depois desenvolver uma tecnologia. Você não vai ter esse dinheiro no Brasil. Né? Então, a universidade já está lá, com a estrutura pronta. Né? Então, você consegue hoje, né, com fazer um estudo de co-desenvolvimento com a universidade, de prestação de serviço, ou de uso compartilhado de laboratório. Né? O Marco Legal permite várias formas de você interagir com a universidade. Então, para startup, é muito bom usar essa estrutura. Usar o know-how também, né, dos alunos que estão ali, dos pesquisadores, isso é indispensável, eu diria. Para a universidade, eu acho muito importante, porque existe um vale ali entre a academia e a sociedade e as indústrias também, né? Empresa e sociedade. Né? Então, acho que a startup ela faz essa ponte um pouco, sabe? Então, ela facilita essa chegada dessa tecnologia. Então, acho que é uma via ali de mão dupla. Sim. Eu acho um caso muito interessante de sucesso aqui no Brasil, dessa relação da universidade e a startup, a importância da startup para a universidade e vice-versa, foi o modelo que a UFMG fez, que é de usufruto de ações, que foi da Juliana Crepaldi, que eu vou fazer até um jabá aqui na próxima quarta-feira. Ela vai dar uma aula no YouTube do programa Empreendedorismo Fiocruz. Quarta-feira, 10 horas, ela vai falar sobre o modelo de inovação da UFMG e como os pesquisadores participam dessas empresas. Ótimo. Né? Vai tudo a ver com o seu tema. Sim. E ela vai explicar o exemplo da Kunume, que é uma startup, uma spin-off da UFMG, que foi incorporada pelo Grupo Bradesco. E é uma startup de inteligência artificial, que trabalha com inteligência artificial desde 2016, quando a inteligência artificial ainda era coisa apenas acadêmica. E ela foi adquirida agora. E esse usufruto de ações é muito interessante. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Então, é muito bacana. Eu acho que é um caso inédito, né, no Brasil, que a UFMG, a instituição pública, ela se torna sócia da empresa. Tá? Ela tem os mesmos direitos de dividendos como qualquer outro sócio, mas ela não tem voto ali. Ou seja, você tem a chancela da universidade, o melhor que ela tem para te dar, e você não tem o Estado nas tuas costas, você não tem a burocracia da universidade, que ela vai estar junto tomando as decisões com a empresa. E aí você não precisa, então ela tem uma participação e ganha dividendos com aquilo. Não fica ganhando royalties por tecnologia. Então você não precisa ficar negociando cada patente. Você imagina, cara, Na Fiocruz a gente fez 3 transferências agora de tecnologia para as 3 spin-offs que surgiram no final do ano passado. Então foi uma loucura. Né? Eu participei efetivamente de estar lá no SEI, fazendo os processos, pegando assinatura. Caramba. Cara, foi quase um ano. Um ano, né? Para transferir uma tecnologia. Que a gente tem a mínima ideia se vai dar certo. Imagina lá com o NAMI, sei lá, está com 16 patentes. Imagina, se cada patente que ela for negociar, ela tem que trazer a universidade para sentar na mesa. Cara, não vai dar certo. Então, esse usufruto de ações, eu acho, né,
indica é inédito, muito bacana. Então, se você Sim. quiser saber mais, vê lá a aula que vai ser bacana. Exatamente. E aí, como é que as pessoas ficam sabendo aonde que eles acessam o site do programa da Então, tem o Fiocruz? site lá, se não me engano, é Empreendedorismo Fiocruz. Sim, E aí tem lá todo explicando como que é o programa, como as spin-offs, né? E acho que aí fica até uma divulgação aqui também. claro. Próximo edital do programa Empreendedorismo Fiocruz vai ser lançado agora após o Carnaval. E esse programa, a princípio, essa primeira etapa, é apenas para spin-offs. Ou seja, tecnologias da Fiocruz para a rua. Mais para frente, pretende lançar também mais um programa de startups para a Fiocruz. Ah, entendi. Mas uma coisa de Fazer cada vez. absorver, né? De Isso. fora Uma coisa de cada para vez, dentro. porque imagina o trabalheira que deu, foram anos para Sim, criar as normativas, aprovar as normativas, dentro do Conselho sim, Deliberativo da Fiocruz, criar o programa, trabalhar com 3 casos pilotos, aprender, sim, escrever o edital, lançar o edital, conseguir sim. recurso. Então, esse recurso, então fica aí a dica para os pesquisadores, estudantes da Fiocruz, vai ser para o público interno. O aporte total do edital são 3 milhões de reais, né? A gente quer aprovar até 6 projetos. Eles vão receber todo um treinamento do pesquisador em empreendedorismo, gestão, modelos de negócio, parte de pesquisa de validação. Então, a gente vai ter todo esse treinamento junto com mentorias durante 6 meses. A gente vai trazer mentores especialistas em cada área. Você está com dificuldade regulatória, a gente vai trazer alguém de regulatório. Estou com dificuldade de planejamento financeiro, vou trazer alguém de financeiro. Jurídico, marketing, a gente vai trazer essas pessoas para cada caso, mão a mão com eles. Sim. A partir de 6 meses que a gente desenhar isso tudo sozinho, eles ganham o aporte lá, mais ou menos 600 mil por projeto. 600 Tá? mil por projeto. E aí eles têm o direito de fazer, primeiro a Fiocruz tem o direito da primeira recusa. Porque a Fiocruz, né, através das suas plantas produtivas, ela é o fornecedor para o SUS. Então, a gente cria o que chama, feito pela Gestec, de café com inovação, de modalidade de empreendedorismo, que a gente oferece essas tecnologias para as unidades produtivas, Biomanguinhos, Farmaguinhos e BMP. Ah, sim. Ela se interessou, fala, cara, isso é muito interessante, faz sentido com a planta, faz sentido com a nossa planta, faz sentido para o SUS, a gente vai internalizar. Pô, para a gente já foi um golaço. Porra, Saiu uma tecnologia daqui, a gente maturou, ela entrou para uma unidade produtiva e vai chegar para a sociedade através do SUS. Lindo, Sim, lindo. sonho. Ela pode sair também por transferência de tecnologia, a gente faz toda essa modelagem do pesquisador, da tecnologia, do negócio, para ficar mais atrativo para as empresas transferirem. E aí é que a gente fala, quando a gente fala de mudança de mentalidade do pesquisador, na hora de negociar lá com a tecnologia, querendo ou não, o pesquisador tem que estar junto. Sim. É ele que entende, é o olho dele que brilha quando ele fala tecnologia. Exato. E é esse brilho que convence, né? Ali que está, né, a credibilidade. Porque é muita crença, né? É muita crença, é muita confiança que tem que ter. Então, acho que o pesquisador tem que estar junto. Então, esse treinamento é muito importante para isso. Eu acho que vai aumentar essas transferências. E também a terceira saída, que é a criação do spin-off. Aí ele fica mais 2 anos no apoio da instituição. Aí a gente tenta retardar essa abertura desse CNPJ, baseado no modelo do Pasteur. Sim. Para ele continuar dando todo esse apoio institucional, que é muito mais fácil, ele ainda é pesquisador da Fiocruz. Então, tem todo o apoio de toda a rede Fiocruz, que vai desde microlitros até centenas de litros para vender para o SUS, ao hospital, a toda a rede da Fiocruz. Perfeito. Então, é um sistema muito, muito completo e muito aberto, né, a colaborar. E aí ele pode criar spin-off. Né? E aí, cai a spin-off, aí ele vai para a rua. Aí ele vai para a rua, pode procurar hospitais particulares, enfim, aí vende, passa a vender aí a gente já tecnologia. está também fazendo uma rodada com investidores. A gente já vem apresentando para investidor desde sempre, para modelar o negócio e para fazer uma propaganda também, que eles, cara, não me interessa, mas eu conheço um fundo que tem uma tese que faz sentido. Sim. Ele fala, beleza, daqui a 6 meses, quando vocês avançarem tanto em TRL, daqui a 1 ano, a gente conversa de novo, que eu vou trazer esse fundo para conversar com você. E aí a Fiocruz vem com todo, então, os equipamentos, toda a força dela para ajudar. Muito bacana. Adorei. E é bacana, outra coisa também que vai ser muito bacana na Fiocruz, a gente não tem a pretensão a curto prazo de ter uma incubadora. Né? Porque, por exemplo, esses 3 casos que a gente criou a Spinov, um era do Ceará, que é a plataforma Zelo, uma plataforma de cuidado de idoso dependente. Já nasceu investida pelo IBMP, já está rodando. Uma era do Rio de Janeiro e outra era do
do Paraná. Então, era Ceará, Rio e Paraná. Então, acho que não faz muito sentido a Fiocruz ter uma incubadora física. Eu ter várias incubadoras. O que a gente está fazendo hoje é conectar com as incubadoras que têm sinergia e proximidade com esses casos que estão saindo. Sim. Mas na Fiocruz para inaugurar o CDTS e vai ter uma área gigante, não dá para calcular aqui agora, de laboratórios flexíveis, justamente para interagir com startups, que eles são modulados de acordo por projetos. Então não vai ser aquele laboratório tradicional de ter um pesquisador responsável pelo laboratório, eu sou o dono dessa área, não. Vai ser por projeto, né, que ele vai ter articulado. E aí tem a estrutura básica dentro dos articulados e a Fiocruz também tem toda uma plataforma de prestação de serviço. Então, você consegue acessar, né? A gente está até lutando para as startups terem preços diferenciados, a gente vai conversar sobre isso, para acessar essas plataformas. Então, você consegue fazer pesquisas de ponta ali dentro dessa área. Então, vai ser bem bacana. Fundamental, então, esse aporte realmente para quem está começando, assim, e mesmo que você seja um pesquisador que não seja da área da saúde, vale muito a pena assistir as lives que o Anderson e a Celeste organizam, né? Vocês dois estão à frente disso. E, assim, eu assisto, né? Eu faço parte desse grupo, eu fico assistindo, porque mesmo que o pesquisador, não, que o empresário ali, ou a pessoa convidada esteja falando de algo relacionado à saúde, mas é o tema que ele traz e o aprendizado. Então, independente se você está falando da área da saúde, ou se você vai para a inteligência artificial, ou se é físico ou não, o importante é o aprendizado que é passado ali. Exato. Então, eu estimulo você também a assistir essas lives do programa de empreendedorismo da Fiocruz, que são incríveis. Eu estou cheia de conhecimento aqui agora, mais conhecimento ainda, e eu só tenho que te agradecer. A gente chegou ao finalzinho do nosso podcast, passou muito rápido, tá vendo? Foi um bate-papo aqui de quase 50 minutos, 1 hora. Mas para vocês verem como que esta criaturinha tem conteúdo pra caramba para ensinar pra gente, para dar e vender. Anderson, como é que as pessoas te acham? Quem quiser conversar com você, teu LinkedIn, Anderson Fragoso, vai por ali, tá ali. Que te acha e você está super aberto disponível, sempre. Manda a mensagem lá. Eu postei no Instagram essa coisa, teve gente falando, cara, quero conversar contigo sobre isso, não sei o que. Estou super aberto para conversar sempre. Então, ótimo. E é isso. É isso. Então, pessoal, muito obrigada. Que bom que vocês puderam acompanhar a gente aqui. Se vocês tiverem pergunta para o Anderson também, vocês podem fazer perguntas aqui no nosso canal do YouTube, que a gente transmite a pergunta para ele e aí tenta fazer a ponte entre vocês. Ou então, se vocês quiserem ir diretamente então, ao Anderson Fragoso, só acessar o LinkedIn dele. Anderson, muito obrigada. Obrigado e parabéns. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.